Olá, está no ar mais um programa Câmara em Pauta. E hoje a gente vai conversar sobre protocolos criados para combater e prevenir a violência contra mulheres em bares, restaurantes e casas noturnas. Recentemente foi sancionada uma lei federal sobre esse assunto que criou o protocolo Não é Não. E aqui no estado de São Paulo já está em implantação o protocolo Não Se Cale, que também é baseado em leis estaduais. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos a Maria Cecília Nacli, que é promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Civil do Ministério Público de São Paulo. É um prazer recebê-la aqui na TV Câmara, Maria Cecília. Eu que agradeço. Além disso, recebemos também a Ana Salles, que é diretora da Brasel São Paulo, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Também é um prazer recebê-la para discutir com a gente esse tema. Olá, o prazer é meu também, é nosso. Maria Cecília, para a gente começar esse programa, assim, desde a acusação de estupro envolvendo o jogador Daniel Alves na Espanha, surgiram várias iniciativas tentando implantar protocolos de auxílio às mulheres muito similares àquele protocolo de Barcelona, né? Aqui no estado de São Paulo foi implantado o protocolo Não Se Cale, o Ministério Público participou ativamente desse processo de desenvolvimento. Então, para iniciar o programa, eu queria que você falasse um pouquinho, enumerasse diferentes tipos de violência contra a mulher que vão ser afetadas por esse protocolo e também a sua opinião, né, de como isso na prática vai contribuir para coibir a violência contra a mulher nesses locais. Bom, acho que dá para a gente falar um pouquinho aí, apenas só para contextualizar aqui um pouquinho da minha fala, os números que são extremamente alarmantes e que muitas vezes eles estão ocultos, porque são situações muito cotidianas. Olha o seu celular. Estavam utilizadas e foram essenciais, né? A coleta desses dados foi muito essencial para que esse tipo de protocolo fosse implementado. Obviamente, casos como Daniel Alves e outros aí que a gente tem, infelizmente, assistido, funcionaram demais, né, devido à propagação na mídia, essa aprovação de leis estaduais, leis municipais e agora a lei federal. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem aí um número, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, de 7,2 milhões de mulheres foram abordadas de maneira agressiva em uma festa, só para a gente ter uma ideia. Os casos de importunação sexual, cerca de 27.530 casos apenas em 2022. Houve um crescimento aí de cerca de 37% em relação ao ano anterior. Isso vale dizer que são casos que, como eu disse, muitas vezes estavam ocultos, né, e que passam agora a ganhar uma visibilidade muito maior, e essa reunião de dados, essa coleta de dados é de extrema relevância para o aprimoramento dessa política pública de proteção à mulher. Bom, dada essa breve introdução, o que a gente pode trazer aqui como testemunho da criação do protocolo aqui no estado de São Paulo, e também, posteriormente, o do município de São Paulo. Primeiro foi criado um GT, né, um grupo de trabalho multidisciplinar, com vários setores da sociedade civil, associações, movimentos sociais, além de órgãos públicos, PROCON, Ministério Público, diversos segmentos envolvidos nessa temática. E isso foi de extrema importância para a questão da elaboração da lei, da aprovação, como ela se deu. E aí, durante a discussão nesse grupo de trabalho, a gente foi percebendo até uma certa resistência de alguns segmentos, no sentido de, talvez, será que precisa de tudo isso, de proteção, de tutela para a mulher nessa situação? E os números, como eu disse, alarmantes, eles acabaram evidenciando isso, né? Que, de fato, há sim uma necessidade que chega tarde, infelizmente, né? Precisaram aí de casos na mídia para que isso acontecesse,
Então, essa tutela chegou um pouco tarde, mas felizmente ela chegou, para que as mulheres que estejam aí em estabelecimentos como boates, restaurantes, bares, shows, para que elas pudessem ser protegidas em casos de importunação sexual, aquele famoso enfrentamento à cultura de estupro, né? E a questão de uma hipervulnerabilidade da mulher nessas situações, que acaba sendo aí alvo de uma desproteção do próprio estabelecimento, né? E essa violência pode se dar de forma sexual, de forma verbal, psicológica. A Lei Maria da Penha, inclusive, lá atrás, ela já previa diversas espécies de violências contra a mulher. E agora o protocolo ele só vem aí a reafirmar que essas situações de fato ocorrem e ocorrem com muita frequência dentro desses espaços. Ela traz uma maior responsabilização dos estabelecimentos no que tange ao acolhimento e à proteção dessa vítima. Tá certo, Ana. A Brasel também participou dessa discussão em âmbito estadual. Como é que tem sido a recepção dessas novas legislações, tanto para os proprietários de bares e restaurantes, como também para os trabalhadores desse setor? Tem algum tipo de receio em se adequar às novas regras? As pessoas estão participando desse processo, estão empolgadas em participar? Como é que você tem visto a recepção? Olha, eu participei do grupo de trabalho junto da Secretaria das Políticas das Mulheres. Durante 3 meses, nós fizemos reuniões para elaborar essas regras. Durante as reuniões, eu me manifestei muito, porque o nosso setor é um dos focos dessa lei, né? E o que acontece? No primeiro momento, ficou uma dúvida de como participar, que ficaria muito complicado para o estabelecimento assumir certas responsabilidades. Mas depois tudo foi se encaixando e a gente conseguiu fazer um trabalho de comunicação, de orientação. Fizemos até um evento aqui, onde a gente faz um evento para as mulheres, Encontro de Mulheres da Brasel, e nós trouxemos a secretária, e ela pôde explicar muito claramente para todos que a participação de todos é importante, né? E a gente conseguiu orientar que não teria uma carga tão grande assim para o estabelecimento, tá? Eu sempre pontuei, durante esse grupo de trabalho, que bares e restaurantes, segundo a nossa pesquisa aqui, não é o lugar onde tem mais ocorrência desse tipo de assédio. E eu senti falta também nessa lei, nessa proposta, de incluir outros lugares onde tem muito assédio, né? Então, eu pontuei os grandes eventos, as grandes festas, os grandes shows, as baladas funk, as universidades, onde a gente sabe que as mulheres sofrem muito assédio e não tem nenhum tipo de proteção, né? Mas, do nosso lado aqui, a gente acolheu com muita participação, entendendo da necessidade, fazemos o nosso esforço de orientar, de comunicar, de engajar, né? E a gente está tendo um bom resultado. A Brasel participou ativamente desse processo estadual, né? Agora, em nível federal, foi aprovado mais recentemente, foi sancionada mais recentemente a legislação. Nesse caso, ainda não houve nenhum tipo de comunicação. A gente imagina que o protocolo federal talvez passe ainda por um processo de regulamentação, mas em âmbito federal não houve ainda um diálogo com a associação. Não, a gente está aguardando, porque eles estão nesse processo que nós já passamos pela estadual, que é um grupo de trabalho que está também elaborando as principais normas. Então, ainda não estamos com informações. Maria Cecília, nesse caso, a existência de um protocolo nacional, federal, um protocolo estadual, distintos, né? O estadual sendo anterior, existe algum tipo de dúvida quanto ao cumprimento de regra, hierarquia? Isso pode causar certa nebulosidade? O ideal seria ter um protocolo unificado? Como é que você vê essa questão?
Bom, aí o que a gente vai ter que, como a gente vai ter que interpretar isso, né? Na verdade, o princípio aí de aplicabilidade dessas leis, decretos, é pela maior proteção da mulher, a maior tutela da mulher, né? Aqui a gente não faz uma análise totalmente formal, sendo federal, ela tem mais importância. Muito pelo contrário, às vezes a lei federal é muito mais genérica do que a lei estadual. Obviamente que um outro estado, que não de São Paulo, imagine um estado que não se preocupou ainda em haver aprovação desse tipo de protocolo. Ele não vai poder ser cobrado, evidentemente, pela lei estadual de São Paulo, porque a abrangência aqui é só do estado de São Paulo, né? Agora, o que a gente tem que pensar aqui? Que alguns municípios têm se mobilizado diante das iniciativas estaduais, como é o caso de São Paulo, né? E o município, por ser uma unidade menor, né, dentro do estado, ele ali deve uma observância tanto à legislação federal quanto à estadual, né? A ideia aqui é que todas as legislações, protocolos federais, estaduais e municipais, que eles se complementem, né? Há uma relação aí de complementariedade, em que eles podem conviver harmonicamente, esses preceitos todos das leis, porém, principiologicamente, a gente deve se ater aí ao instrumento normativo que mais protege, que mais tutela a mulher, né? Só lembrando, de fato, dessa questão aí de ajuste entre os entes federativos, que todos devem obedecer à lei federal, né, de uma forma ampla, porém, as leis estaduais e municipais, elas estão restritas à sua abrangência territorial. É mais ou menos essa ideia, mas sem perder de vista a principiologia aí da maior tutela da mulher. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esses protocolos de proteção às mulheres em bares, restaurantes, também em casas noturnas. Não saia daí, Câmara em Pauta volta já já. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje discutindo protocolos de proteção às mulheres em bares, restaurantes e casas noturnas. Para isso recebemos Maria Cecília Nacli, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Civil do Ministério Público de São Paulo, e a Ana Salles, que é diretora da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ana, a gente estava falando um pouquinho dessa questão do protocolo ser uma tentativa de acabar com essa cultura do estupro, cultura machista dentro dos ambientes. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência dentro desses estabelecimentos comerciais. Como é que você vê a mudança ao longo do tempo? Você acha que hoje há, de fato, uma tentativa de subverter esse tipo de cultura do estupro? Ou ainda há isso de evitar interferência em casos de violência contra a mulher? Como é que você vê isso dentro dos estabelecimentos, no contato que você tem com os proprietários, com os trabalhadores dessa área? A gente está fazendo um trabalho de conscientização, inclusive, dos proprietários, porque é um assunto novo, é um momento novo, que a gente nunca teve que interferir. Por exemplo, o estabelecimento, ele tem que ter um lugar adequado para acolher essa mulher, ele tem que envolver um funcionário que vai dar um acolhimento, que vai talvez até amparar um pouco mais. Então, é um momento novo para o empresário, a gente acaba tendo um pouco de receio de se envolver em questões que talvez fujam um pouco do estabelecimento. Mas, gradativamente, isso está se normalizando, está sendo aceito, os próprios funcionários estão se envolvendo, estão fazendo treinamento, tem um curso que o governo oferece, né? E a gente já está quase, uma boa parte dos nossos associados já se envolveu, já mandou, já estão fazendo o curso, e esse curso ajuda muito
nessa informação e na atitude na hora da situação. Mas como eu já disse, eu repito aqui, a gente não tem muito pouca incidência de problemas como esse ou de problemas mais graves que esses, né? Então, a gente está indo bem, está crescendo bem a participação e a informação. Casos que chegam assim ao seu conhecimento dentro da associação, não são muitos que você possa lembrar, ou não teve nada que chegou para você de casos envolvendo esse tipo de situação? Olha, desde a primeira reunião que eu participei com a Secretaria de Políticas para a Mulher, eu comecei a pesquisar entre os nossos associados, primeiro com a diretoria, depois com associados, e conversamos muito sobre isso. Os nossos estabelecimentos são restaurantes e bares, e a gente não tem esse tipo de informação, esse tipo de problema. Talvez tenha um ou outro caso, mas a gente não foi informado e não tem conhecimento deles, tá? Como eu disse aqui, eu acredito assim, a gente tem muitos bares hoje em São Paulo que ficam muito na rua, ficam horas ali os clientes bebendo na rua, conversando, brincando. São ambientes mais abertos e mais expostos, que a mulher fica mais exposta a esse tipo de assédio. Mas os nossos associados, de uma grande maioria, eles não são com esse perfil. Então, restaurante, por exemplo, é muito difícil, a não ser que você veja um caso do marido que foi meio grosseiro. Não é a nossa rotina, tá? Até isso para tranquilizar até as pessoas, porque no restaurante não é um lugar que isso aconteça com frequência. A diferente é casa noturna, shows grandes, baladas, né? Mas a gente também tem notícia, inclusive com as casas noturnas, também são nossos parceiros, tem uma associação que é nossa parceira, eles têm muita segurança, eles têm um trabalho preventivo grande, então acho que as coisas estão caminhando sempre para melhorar nesse sentido. Maria Cecília, embora o protocolo também tenha essa função de mudar uma cultura de violência dentro desses locais, estabelece procedimentos padrões, no próprio judiciário há falhas nesse momento de acolhimento da mulher que sofreu violência. O caso Mari Ferrer foi um que se tornou simbólico pelo tratamento que ela recebeu no judiciário, mas há outros exemplos também. Eu queria que você falasse um pouquinho de como promover mudanças também nesse setor, dentro do próprio judiciário, como é que o poder público também pode promover mudanças no acolhimento da mulher que chega ao sistema. Bom, a gente tem que lembrar num conceito muito novo que foi aí trazido pela Lei Maria da Penha, e eu digo porque ela foi uma grande inspiração para esses protocolos, né, enquanto uma lei maior aí de proteção à mulher, e ela trouxe a chamada violência institucional, uma das formas de violência a que a mulher pode ser submetida. E o caso Mariana Ferrer, ele ilustra justamente isso, né, que é ali aquela revitimização, né, aquela vítima sai do papel de vítima para ser ali acusada, para ser submetida a uma situação constrangedora, o que acontece também não apenas no judiciário, vale dizer, mas também cotidianamente a gente pode perceber, e tem muitos relatos na nossa ouvidoria, relatos que chegam na mesa do promotor, da promotora de justiça, de violências, por exemplo, dentro da delegacia de polícia, né? Que é essa revitimização nesses espaços onde ela deveria ser muito mais protegida, né? E isso não adianta, a gente tem que pensar que as leis elas acabam chegando um pouco atrasadas, né, muito tempo depois de situações que já aconteciam, e não é diferente quando a gente trata aí de judiciário, de poder executivo, de instituições públicas e poderes em geral, né, que demoram ainda para amadurecer certos conceitos, lembrando que essas instituições são formadas por pessoas, e cada pessoa tem os seus valores introjetados, tem o seu modo de pensar, e que acaba ali exteriorizando na sua própria atividade laboral.
Só que lembrando que uma entidade pública ela tem muito mais responsabilidade por conta de ser ali, de exercer um poder, né, de exercer um serviço prestado à sociedade, que paga seus impostos e tem aí o direito de receber esse serviço público de qualidade, né? Então, com essa constatação de eventual violência institucional, esse tipo de caso tende a diminuir, porque está cada vez mais visibilizado. Hoje em dia, há gravações de audiências, de atendimentos, de depoimentos, algo que vem muito ao encontro desse enfrentamento à violência institucional. As pessoas, é aquela coisa, se não é por bem, é por mal. Então, esse amadurecimento ele vai ter que vir, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do cinto de segurança, que quando ele não era obrigatório, há muitos anos atrás, todo mundo reclamava, falava, e hoje não é uma questão, né? Já há vários anos não é uma questão. Você entra no carro, automaticamente você coloca o cinto de segurança. É a mesma coisa, esse amadurecimento dessas leis que vieram para reforçar a tutela da mulher, né? Nessas situações aí de maior vulnerabilidade. Com o tempo, com essas capacitações, com esses trabalhos exercidos pelos poderes públicos, pelas associações, como a Brasel, importantíssima parceira nesse processo de maturação da lei, né? Com o tempo, isso vai ser natural, né? E os próprios funcionários, as funcionárias, com o tempo, já será algo automático identificar e poder acolher e dar um encaminhamento a essa mulher que esteja ali numa situação de assédio, a questão da cultura do estupro, né? Aquela vítima que pode estar ali mais vulnerabilizada por conta de bebidas. Então, eu acredito que nós estamos ainda engatinhando num processo que lá na frente, é isso que a gente quer, isso esteja muito mais introjetado, né, muito mais naturalizado pelas pessoas. Então, é isso que a gente pensa. E as estruturas de poder, judiciário, Ministério Público, Poder Executivo, né, assim como o Legislativo, que avançou agora nessas aprovações, que também passem como protagonistas de um sistema de justiça, principalmente o MP, o Judiciário, a OAB, que passem ali a irradiar essa importância da proteção da mulher nesses espaços, sobretudo quando está ali se apurando um crime, se apurando um delito dessa natureza, que isso realmente esteja já ali totalmente absorvido por essas instituições. Tá certo. Ana, aqui em São Paulo existe uma previsão para que o PROCON fiscalize, né, os estabelecimentos com relação ao cumprimento do protocolo. Tem também a criação desse estabelecimento amigo da mulher, um selo específico para mostrar que aquele estabelecimento cumpre as regras. No âmbito federal também vai ter um selo chamado Não é Não, Mulheres Seguras. Eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que esse reforço positivo de oferecer um selo para quem está engajado nessa questão é algo que garante uma adesão dos estabelecimentos? Você acha que o caminho é esse, tentar fazer esse reforço positivo para mudar essa cultura? É mais um estímulo, né? Porque o estabelecimento que se engajar, que participar, ele vai receber esse selo. E você sabe, isso para a imagem do local é muito importante, é muito positivo, né? Inclusive, hoje, nesse forte trabalho de mídias sociais, esse é um tema que pode ser bem explorado nesse sentido. Então, ele é mais um estímulo e como mais, são vários que vão se agregando e vão fortalecendo a ação, né? Esse é mais um. E quanto à fiscalização do PROCON, já começou, eles já estão andando, visitando alguns restaurantes, mas a informação que a gente tem é que ainda não estão multando, eles estão mais orientando,
e checando quais as dificuldades. Eles participaram com a gente no grupo de trabalho, e foi uma preocupação minha que eu coloquei sempre, o tempo todo, que São Paulo é muito grande, né? Os estabelecimentos são muito diversos, você não pode contar que todos tenham a mesma informação, a mesma condição de se organizar em relação a esse pedido, né? A gente tem desde do pequeno, do pequenininho, que não tem condições, muitas vezes é só o dono do restaurante, do bar que trabalha ali, ele não tem um recurso para ter um funcionário, então para ele deslocar, são situações, a gente tem N tipos de restaurantes e bares na nossa associação, tem do mais elitizado, do mais cheio de recursos e estrutura, ao menor. Então, é muito importante que o PROCON tenha essa sensibilidade e faça essa avaliação, né? Então, ele vai ser, nesse momento, uma peça para ajudar a informar e a pedir a colaboração de todos. Tá certo. A gente vai fazer mais um pequeno intervalinho e daqui a pouco a gente volta discutindo mais esses protocolos de proteção às mulheres em bares, restaurantes, também casas noturnas. Não saia daí que a gente volta já. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje discutindo os protocolos de proteção às mulheres em bares, restaurantes e casas noturnas, e recebendo Maria Cecília Nacli, que é promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Civil do Ministério Público de São Paulo, e também a Ana Salles, que é diretora da Brasel São Paulo, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Maria Cecília, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora desse pacto Ninguém Se Cala, que foi lançado em novembro de 2023, do Ministério Público, também Ministério Público do Trabalho, que tenta fazer esse enfrentamento também da cultura do estupro e prevenir crimes. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que consiste esse pacto, quem está envolvido, ele tem um caráter mais educativo. Exatamente. Esse pacto, então, como você disse, ele foi firmado em novembro do ano passado, portanto é bastante recente, antes mesmo até da criação do protocolo em nível federal. E ele vem aí de uma iniciativa tanto nossa, do Ministério Público Estadual de São Paulo, quanto do Ministério Público do Trabalho, que tem sido um grande parceiro, né, nessa luta, nesse enfrentamento desse tipo de violência. E ele já conta com várias adesões, e inclusive de algumas prefeituras, de associações. Nós temos aí também várias entidades ligadas ao ramo também, né, de casas noturnas, enfim, de restaurantes, e ele vem aí trazer um comprometimento das entidades na adoção de medidas que visam tutelar a mulher, né, proteger de forma mais ampla a mulher que se encontra nesses ambientes, casas noturnas, boates, restaurantes, enfim, estabelecimentos congêneres, né? E aí, agora, a gente tem realizado rodadas, vamos dizer assim, pelo Estado e fora também, São Paulo, para que cada vez mais a gente consiga trazer entidades, poderes públicos para essa adesão, para que haja esse comprometimento e com relação, principalmente, à educação, né, e orientação, porque é daí que partem as medidas que poderão aí balizar os estabelecimentos que estão diretamente envolvidos nessa dinâmica, que envolve tanto o direito do consumidor, que envolve também a área criminal, a área administrativa, a área civil. É um protocolo que é um pacto, né, de adesão ao protocolo, que ele traz aí uma verdadeira promessa daquele aderente para que ele possa adotar medidas enquanto campanhas, banners, orientação
de caráter geral, utilização das suas mídias sociais para divulgação, enfim, é algo que veio para justamente reforçar a efetividade e a execução dessas leis estaduais, do decreto estadual e também do protocolo Não é Não federal. Ana, você comentou rapidamente sobre os cursos, né, que são oferecidos aqui dentro do Estado para capacitar funcionários, para fazer esse acolhimento das mulheres, né? Como é que tem sido? Você já teve um feedback dos seus associados? Como é que tem sido participar dos cursos? As dúvidas têm sido sanadas? As pessoas têm se sentido capazes, de fato, de colocar o protocolo em prática? Como é que tem sido esse retorno? Os nossos associados estão promovendo esse curso com os funcionários, os empresários também. Na verdade, o curso é para todos, do empresário ao manobrista, a todo mundo que trabalha no restaurante, no estabelecimento. A gente tem tido, sim, uma certa informação que eles estão aderindo, mas é um setor que tem mais de 1 milhão de empregos. E o curso é de 30 horas, é um pouco complicado para o nosso setor disponibilizar para o funcionário. Muitos deles não têm o celular, não tem um celular que carregue, que consiga, né, fazer um curso desse, mas a gente está trabalhando nesse sentido. Eu sinto falta de uma campanha do governo, uma campanha estadual muito forte, na televisão, rádio, mídias sociais, uma campanha forte para orientar, para informar e para fazer chegar onde a gente não chega, para fazer chegar para essas pessoas a necessidade de fazer o curso, que é obrigatório e passível de multa, para essas pessoas terem acesso melhor a esse tipo de informação, tá? E como eu falei aqui, como é muito diverso a estrutura e o padrão dos lugares, nem todos têm uma estrutura e nem tem condição de pegar um funcionário e fazer ele fazer 30 horas de curso. O nosso setor não parece, mas é muito difícil, E a gente precisa, a gente faz tudo, a gente ajuda, a gente orienta, a gente faz tudo, mas essa desinformação de uma grande campanha é muito grave e é muito necessária. Eu vejo isso como a gente tem um número pequeno em relação a mais de 1 milhão de funcionários, a gente tem um número pequeno, que eu não sei te dizer agora, mas está em milhares ainda, que já fizeram o curso, tá? Então, acho muito importante que o governo encabece uma campanha dessa e também que amplie essa ação para os outros lugares, como eu já falei aqui, shows, bailes funks, bares de rua, agora carnaval, né? A gente passou sabendo muito bem o que acontece nos blocos, nessas multidões todas, e a gente não viu nenhuma, eu pelo menos não vi nenhuma orientação nesse sentido, prevenindo possíveis abusos, né, que a gente sabe muito bem. Então, eu deixo aqui claro que a gente está participando, está colaborando, mas a gente não consegue atingir todo mundo. E a gente tem um certo receio dessa multa que venha indiscriminadamente e pegue pessoas que não estão preparadas e não estão bem informadas, né? Então, eu acredito fortemente que a campanha é muito urgente. Maria Cecília, você concorda que ainda é preciso divulgar melhor esses protocolos e ampliar as campanhas, essas ações de informação ao público também, de maneira geral, as próprias mulheres que frequentam esses lugares e também os trabalhadores e proprietários do ramo? Sem dúvida, sem dúvida. A lei, entre aspas, a lei funcionar, ela depende exaustivamente de um esforço do poder público, e aí entra o Ministério Público enquanto um agente que impulsiona, que induz, que fomenta a política pública. E nessa área não é diferente, né? Então, para cobrar do poder público exatamente a divulgação de campanhas, de cursos, de ações, né? Agora a gente vai ter aí o mês de março, diversas ações,
no Brasil todo em relação à proteção da mulher, então uma ótima oportunidade para divulgar os protocolos. É essencial educar não só apenas os estabelecimentos, porque acho que está muito focado nisso, mas qualquer pessoa que esteja ali no estabelecimento, um cliente, por exemplo, que esteja ali e está notando uma situação ali que foge à normalidade, né? Então, é algo que, tudo bem, essas leis, elas são direcionadas, né, a esses ambientes, estabelecimentos aí de entretenimento, lazer, restaurantes, bares, mas a gente tem que entender que elas também visam a uma coletividade de pessoas que também têm responsabilidade, né? E por isso a educação, os meios de comunicação, as campanhas, principalmente do poder público, elas são essenciais, porque elas visam atingir a todos. E não é apenas aquele dono, proprietário do estabelecimento, ou funcionário, a funcionária, mas, sobretudo, toda a sociedade, que tem que estar preparada para auxiliar também a vítima naquela situação. Não é uma responsabilidade apenas do estabelecimento, mas de toda a sociedade, né? Uma violência que é cometida contra a mulher nesses espaços, ela na verdade, ela atinge a todas as mulheres, né? Inclusive, até eu gosto de fazer essa consideração, que a própria trabalhadora do local, do estabelecimento, que também pode ser vítima disso, né? Então, ela é orientada não apenas a identificar a situação em relação a uma outra mulher do estabelecimento, que seja uma cliente, mas também qualquer violência que seja contra ela própria nesses espaços, né? Vale dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ele amplia o conceito de consumidor para atingir qualquer coletividade envolvida na relação de consumo. Então, isso inclui também a trabalhadora do local, que também pode ser vítima, né? Então, veja aí a larga abrangência, o largo espectro de proteção que essas legislações trazem. Então, isso é bem importante pontuar, porque senão a gente acaba aí pensando que, enquanto cidadão, cidadã, que a gente não tem responsabilidade, que a responsabilidade é daquele estabelecimento. Sem dúvida, as leis, elas se voltam para isso, mas não apenas sobre isso, né? Então, acho que é isso que é importante a gente pontuar. Tá, a gente já está encerrando o nosso tempo, mas para finalizar, eu pediria para a Ana deixar as considerações finais e falar um pouquinho das expectativas, né, do cumprimento desses protocolos ao longo dos anos, o que você espera que vai acontecer no setor. Primeiro, eu quero dizer que foi muito bem-vinda essa iniciativa, né? A gente aderiu completamente, somente eu como mulher, né? Aqui a associação é um universo muito masculino, nosso setor é muito masculino. E eu sou uma das poucas diretoras, já há muitos anos, durante muito tempo eu fui a única diretora, então eu observo muito a situação da mulher, é uma coisa que a gente preza muito. E acho muito importante essa iniciativa, ela tem que vir mesmo, talvez começando em bares e restaurantes, em casas noturnas, mas ampliando para toda a sociedade, todos os tipos de aglomeração de pessoas, de shows, enfim. A gente está aqui sempre colaborando, estamos aqui cumprindo nosso papel de defender o setor e de enriquecer, é a nossa missão, tá? Então, a gente participa em todos os âmbitos, federal, estadual, municipal, somos muito ativos e muito colaborativos também, tá? E eu espero que esse seja o comecinho, né? Foi o primeiro ano e que daqui para frente a gente consiga melhorar e atuar mais efetivamente para que essa mulher seja muito protegida. Eu vou lembrar aqui que eu estive recentemente com um grupo de mulheres que trabalha com o agro. Com as mulheres do agro, a gente não pensa muito nelas, né? Elas estão lá, muitas vezes sozinhas, muito distante da cidade, e essa mulher também precisa ser cuidada e acolhida. Então, tem um trabalho muito importante das semeadoras do agro, e a gente está se juntando a elas em umas ações específicas. Então, eu quero deixar claro que a Brasel acolhe todos esses movimentos, participa, apoia,
Inclusive, temos já agora, em junho, nós vamos fazer o nosso 5º encontro de mulheres da Brasel. Era uma coisa que não existia, e a gente já está no 5º, e com palestrantes, falando sobre direito da mulher, falando sobre empreendedorismo, carreira. É muito importante para as mulheres do nosso ramo, porque eu sinto aqui, elas são sócias, elas estão lá na cozinha, no escritório, em todas as áreas, que o nosso setor é bem complexo, mas elas não frequentam muito uma associação, onde elas podem pedir as coisas, podem se expressar melhor. E a gente está nesse caminho, e eu acho que essa lei veio para ajudar as mulheres. Tá certo. Também agradeço a participação da Maria Cecília no nosso programa e deixar um recadinho final para o nosso telespectador. Quero agradecer a oportunidade e enaltecer aí a iniciativa, né, para a gente conseguir divulgar um pouquinho, sensibilizar, orientar e tentar engajar mais pessoas nessa luta que é nossa, né, é de todos nós, todas nós. Convido também a quem tiver interesse no site do Ministério Público, www.mpsp.mp.br, Pacto Ninguém Se Cala. A gente consegue aí fornecer um pouquinho de orientação, de informação, minuta do pacto. Quem quiser aderir, está aberto aí para novas adesões. Nós convidamos prefeituras, entidades, movimentos sociais, enfim, órgãos públicos, a assinarem e também se comprometerem aí com esse enfrentamento tão importante que hoje se faz aí necessário. Agradeço demais. Obrigada, a gente que agradece. Esse foi o nosso Câmara em Pauta de hoje, que discutiu esses protocolos de proteção à mulher em bares, restaurantes e casas noturnas. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.